Acer Nitro V15 com RTX 3050 ou Lenovo Lock E com RTX 3050? Qual é o melhor notebook gamer de entrada? Então, hoje vamos fazer um comparativo para ajudar você a escolher qual notebook gamer comprar. O Acer Nitro V15, queridinho já do mercado brasileiro, que teve uma repaginada recentemente, né? E agora ele chama Nitro V15, ao invés de Nitro 5, igual era antigamente. Ou o Lenovo Lock E, que assim, tem um custo-benefício muito legal, me impressionou nos testes e tem review completo também no canal. Olha, falando de construção e design, por serem ambos notebooks de entrada, eles são de plástico. Inclusive, plástico que mostra muita marca de dedo. Olha aqui o Acer Nitro V15, esse é um computador novo, tem 2 dias que eu tirei da caixa. E esse também é novinho, tem 2 meses que a gente está fazendo testes com ele aqui no canal. E assim, mostra muita marca de dedo, só que no quesito construção, o V15 é um pouquinho melhor. Ele tem um design um pouco mais chamativo, né? Mais bem trabalhado, enquanto o Lock E tem um design mais sóbrio, parece até um notebook de produtividade. A dobradiça do Acer não é tão rígida, o que permite abrir com apenas uma mão o computador. Ele tem um plástico texturizado brilhante, coisa que a gente não vê no Lock E, né? Mais uma vez, ele parece mais um computador de produtividade. O que a Acer ganha também é na seleção de portas. Em ambos, a maioria das portas fica do lado esquerdo. Porém, o Acer Nitro tem sua USB-C do tipo Thunderbolt 4, o que permite carregar o laptop, ligar uma placa de vídeo externa ou até mesmo transmitir a imagem, já que ela tem DisplayPort também. Já no Lenovo Lock, a USB-C é apenas uma USB-C para dados. Não dá para você ligar um monitor externo, uma placa de vídeo ou até mesmo carregar o notebook em emergência. O que o Lock tem que eu acho legal, que a gente não vê mais hoje em dia, é do lado direito, entrada para cartão SD. Mas no fim do dia, o Acer Nitro 5 é mais caprichado no quesito construção e design, tá? Uma opinião minha agora. Para levar para a faculdade, eu prefiro o Lock E, por chamar menos atenção, tá? Inclusive, ele é um pouquinho mais leve que o Acer Nitro V15, pensando em levar na mochila, só que no geral, o Acer é um pouquinho melhor. De tela, o Lock E passa um pouco na frente no quesito qualidade de cor. Acaba que ambos têm telas de 15.6 polegadas com tecnologia IPS e 144 Hz, o que é ótimo para jogos competitivos. Só que a fidelidade de cor do Nitro V15 é inferior. Ele tem 45% do aspecto NTSC, enquanto a Lenovo caprichou um pouco mais na tela do Lock e colocou uma tela aqui com 72% do aspecto NTSC. Ou seja, se você for editar vídeos, fotos ou vai, sei lá, consumir muita mídia, o Lock tem uma tela melhor no quesito qualidade. E para jogar, vou ser sincero que qualquer uma delas vai ser excelente, que ambas são 144 Hz. Só que o hardware do Acer Nitro é um pouquinho melhor, porque embaixo do capô ele tem um Core i5 13420H de 8 núcleos com 16 threads, enquanto o Lenovo Lock E usa um i5 da geração passada, de 12ª geração, 12450HX, também 8/16, só que é um pouquinho mais fraco. Então já de cara, se você achar os dois no mesmo preço, igual a gente já postou recentemente no nosso grupo de ofertas do Telegram, que inclusive é aberto para todo mundo, vocês podem comentar e tudo mais, o Acer Nitro 5 vale mais por causa do hardware um pouquinho melhor. Mas é questão de pouca coisa mesmo, tá? Por exemplo, no Cinebench R23, o Acer atingiu em multicore 10.269 pontos, enquanto o Lock E 9.555, e em single core o Acer conseguiu 1.603 contra 1.581 do Lock E. Então, no hardware, você vai ter uma geração mais nova aqui, tá? Então, mais uma vez, se tiver na mesma faixa de preço, pode ir no Acer. De SSD também ambos têm 512 GB nessa versão que a gente está testando aqui, porém o Nitro V15 tem um SSD consideravelmente mais rápido, pegando mais de 5 GB de leitura e mais de 4.7 GB de escrita. E no final eu falo por que isso, tá? Só que agora vamos para o teste de GPU, porque ambos têm RTX 3050 de 6 GB com 65 watts de TGP. Ou seja, o que vai mudar aqui é o processador. Se a gente for rodar um jogo que precisa de mais processador ou vai usar mais o processador, pode ser que o Acer Nitro, por ter um processador melhor, vai sair um pouquinho na frente.
E de fato, foi isso mesmo que mostrou. No Cyberpunk 2077, por exemplo, em Full HD com preset no alto, o Acer Nitro obteve 61 frames de média, enquanto o Lenovo Lock E 60 frames, um empate técnico. A mesma coisa quando eu ativava o Ray Tracing no preset baixo. Dessa vez, ambos ficaram cravadinhos em 43 frames por segundo de média, rodando o jogo em Full HD. Forza Horizon 5, no alto em Full HD, mais um empate. Os dois computadores conseguiram 92 frames por segundo de média. Ah, e um detalhe, eu testei ambos com 16 GB de RAM, tá? Esqueci de falar isso. No CS2 rodando o mesmo mapa em Full HD, com tudo no baixo, o Lenovo Lock ficou um pouquinho na frente. Mas coisa aqui, mais uma vez, empate técnico. 144 frames enquanto eu estava fazendo essa captura, enquanto o Acer é 141 frames por segundo de média, tá? Mais uma vez no mesmo mapa. O único jogo que eu vi uma diferença um pouquinho maior foi no Black Myth Wukong, que no caso o Acer Nitro V15, por causa do processador mais forte, conseguiu atingir 56 frames por segundo de média contra 48 frames do Lenovo, ambos rodando na mesma qualidade, no médio em Full HD, com o FSR ligado, mas teve essa diferencinha, mais uma vez, por causa da pequena diferença do processador. Só que no quesito upgrade, o Acer Nitro V15 tem um ponto positivo assim, bem grande em relação ao Lock Essential, tá? Eu falei isso no review do Lock. Um dos grandes pontos negativos para mim é a escolha do SSD, que é do tipo 2242, que deixa bem mais caro o upgrade, tá? Legal que ele tem 2 slots, mas são 2 slots do SSD 2242. E assim, um SSD desse tipo, de 1 TB, custa quase o dobro de um SSD do tipo 2280 tradicional. Só que o outro ponto negativo é que ele possui apenas um slot de memória RAM. E isso muita gente vai ficar chateado, porque se você comprar com 8 GB, você não consegue comprar outro pente de 8 para virar 16. Você tem que remover o pente de 8 GB e colocar um pente de 16 ou 32 GB. Já o Acer Nitro V15 possui 2 slots de memória RAM, permitindo assim upgrade para 16 GB, caso você compre com 8, 32 ou até mesmo 64 GB de RAM. E além disso, ele usa um SSD do tipo 2280, que deixa o upgrade mais barato e até mais rápido do que o SSD 2242 que a gente tem no Lock, principalmente por causa da configuração das lentes, beleza? E para finalizar esse rápido comparativo, temos a bateria, né, que no caso o Acer nos testes aqui ficou um pouquinho melhor fora da tomada, ficando 380 minutos de uso leve, o que daria mais ou menos 6 horas de uso, enquanto o Lenovo durou cerca de 3 horas e meia nos meus testes, tá? Mas olha, eu vou dar meu veredito final aqui. Se você está com orçamento curto e ambos estão no mesmo preço, 4.100, né, 4.200, igual a gente já mostrou no nosso grupo de ofertas, tem que ficar de olho lá, pode pegar o Acer Nitro, vai ser um computador melhor. O que me incomoda mais nele é só o fato dele ser bem barulhento quando você coloca a ventoinha no máximo, tá? Ele não esquenta tanto, mas ele é bem barulhento e todo mundo reclama um pouco mais disso. Só que nem sempre o Acer Nitro está nessa faixa de preço. Muitas vezes ele está passando dos R$ 5.200, enquanto o Lock está quase R$ 1.000 mais barato. Então assim, se você achar o Lock por R$ 1.000 a menos, eu iria no Lock com 16 GB de RAM. Agora, se a diferença for pequena, sei lá, uns 500 conto, ou às vezes nem isso, pode ir de Acer Nitro V15. Beleza, pessoal? Ele tem uma construção melhor, o hardware é igual, praticamente igual. O que é chato nele é o barulho da ventoinha, beleza? Mas principalmente ele tem maior possibilidade de upgrade. Fechou? Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!